E vamos ler toda a carta. São somente 20 versículos. E daqui, com a graça do Senhor, extrairemos a reflexão nesta manhã de domingo. Epístola de Paulo a Filemon. Vamos falar com Deus mais uma vez. Santo Deus, Pai amado e querido, Tua palavra está aberta. E nós, Senhor Deus, queremos nos servir da Tua palavra mediante a ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Ilumina, Deus, a Tua palavra, ilumina, Deus, a mente e o coração de cada um, para que possamos entender e muito mais, praticar a Tua palavra, no intuito de glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, mas de sermos também luz neste mundo. Oramos em nome de Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Amém. Epístola de Paulo a Filemon, diz assim o texto sagrado. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-te Epáfras,
prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Um apelo à graça e à reconciliação. Um apelo à graça e à reconciliação. Esta carta, ela é uma das menores e mais pessoais cartas ou epístolas do apóstolo Paulo. Ela é composta apenas de um capítulo. Nela, o apóstolo intercede por Onésimo, um escravo de Filemon, que havia fugido e, de alguma forma, havia encontrado o apóstolo Paulo. E durante o tempo que esteve com Paulo, Onésimo veio a se converter a Cristo e se tornou uma espécie de filho espiritual para o apóstolo Paulo. Ele vai dizer isto no versículo 10, sobre o filho Onésimo que gerei entre as algemas. Ou seja, Paulo preso, pregou o evangelho a Onésimo e naquele convívio o coração de Onésimo se abriu para a verdade de Cristo Jesus. Então ele pede a Filemon que receba Onésimo de volta, não como escravo, mas como um irmão em Cristo. Foi o que nós lemos aqui. E o cerne da carta não é uma ordem, mas é um apelo sincero e amoroso de Paulo. Há alguém que tinha o costume de reanimar o coração dos irmãos. Nós vemos aqui que, no versículo 7, Filemon era conhecido como alguém que reanimava o coração dos santos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, ou seja, o coração do povo de Deus, tem sido reanimado por teu intermédio. Filemon é um crente que tem uma palavra e um comportamento que anima o coração. Na verdade, melhor ainda, reanima o coração da congregação, do povo de Deus. Nós precisamos, nos dias de hoje, de mais Filemons, porque basta de gente para enterrar o coração da gente, basta de gente para enterrar a obra da igreja, basta de gente para falar mal de tudo e de todos. Basta. Precisamos de gente que reanime o coração da igreja. E Paulo vai dizer que o seu coração, o coração do apóstolo Paulo, vai ser reanimado se ele atender a esta solicitação do apóstolo, de receber Onésimo como um irmão em Cristo Jesus. Se assim fizeres, você vai estar reanimando também. Você que está acostumado a reanimar o coração da igreja, você vai reanimar também o coração deste apóstolo. Ele pede que receba aquele escravo não com a severidade que a lei romana permitiria e exigia, mas com a graça e com o amor que a fé cristã exige. Vamos aqui, então, indo ao ponto, algumas reflexões e algumas lições que nós chamamos de lições atemporais, ou seja, lições que não estão presas ao tempo. Não são lições que ficaram presas lá na época do apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, mas são lições que foram úteis àquela época e que poderão ser vividas hoje, e que poderão ser vividas até a volta do Senhor Jesus, porque são lições atemporais. Em primeiro lugar, nós vemos aqui um chamado ao poder do perdão e da reconciliação. Um chamado ao poder do perdão e da reconciliação. Essa carta é um poderoso testemunho sobre o poder transformador do perdão. Onésimo, e há aqui uma brincadeira com o nome Onésimo, ele era um inútil. Provavelmente o significado do nome. Para Filemon, por ter fugido. Mas Paulo agora o devolve como alguém
útil não só para Paulo, mas também para Filemão, por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo pede a Filemão que vá além da ofensa e veja Onésimo com novos olhos, com os olhos da graça. E isso nos convida também a refletir sobre as nossas próprias atitudes em relação àqueles que nos ofenderam. Muitos nos ofendem, mas eu quero lembrar também que nós também podemos ofender a muitos, até sem querer, mas podemos, até sem ter tido a intenção, mas podemos e fazemos, e você sabe disso. E aqui fica a pergunta: estamos dispostos a perdoar e a oferecer uma segunda chance àquele que nos defraudou, que nos enganou, que nos fez sofrer? Estamos dispostos? Esta carta nos convida hoje, no dia da ceia do Senhor, a atendermos também ao pedido do apóstolo Paulo, pedido feito a Filemão, mas que Cristo, hoje, lendo esse texto, faz esse pedido a nós, para que nós alegremos o coração do Senhor. Estejamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam, que possam ter nos causado algum tipo de dano. Perdoemos. É o pedido do apóstolo Paulo a Filemão e é o pedido do Senhor desta mesa a você hoje, a mim hoje, em nome de Jesus. Segundo lugar, nós vemos também a graça na relação das ações sociais. Graça em ação nas relações sociais. A graça em ação nas relações sociais. Paulo não critica aqui abertamente a instituição da escravidão, algo que seria revolucionário e talvez muito perigoso para a sua época. Mas ao invés disso, ele vai infundir os princípios do Evangelho dentro da estrutura social existente. Ele não vai levantar a bandeira e dizer ao fim da escravidão, a abolição da escravidão, mas ele vai anunciar o Evangelho e no Evangelho procurar infundir os princípios do reino na estrutura social para mudar a estrutura social. Alguns domingos atrás, o seminarista Diego Alves estava conversando comigo sobre a sua monografia, sobre a sua tese. E na sua tese ele procura defender que o sistema que está aí, ele não é um sistema somente que pode ser transformado pela ação social, mas é um sistema pecaminoso. E se é um sistema pecaminoso, ele só pode ser curado e tratado mediante a ação do Evangelho. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesta carta. Não é uma bandeira defendendo algo, mas é a proclamação do Evangelho que infundido, procura transformar a realidade caída, decaída, vencida, estragada pelo pecado. Irmãos, se hoje nós vemos ações em favor da criança, do adolescente, da mulher, do desfavorecido, antes de ser uma pauta de esquerda ou direita, ela é o Evangelho em ação. Ora, se os discípulos de Jesus procuraram espantar as crianças que queriam ser abençoadas por Cristo, Cristo vai dizer: vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Se as mulheres eram desmerecidas e se o seu testemunho não tinha valor, é ele que aparece ressurreto em primeiro lugar às mulheres para ir informar aos discípulos que Cristo havia ressuscitado. Se são órfãos, viúvas e necessitados que são esquecidos pela lei, a lei de Deus diz que eles jamais deverão ser esquecidos, mas sim devem ser cuidados. Então, meus irmãos, antes de uma pauta política, a justiça é uma pauta do reino. E se você vê em filmes, e já disse isso aqui e repito,
Se você vê em filmes, às vezes, em que ocorrem acidentes, por exemplo, naufrágios, e você vê o imediato gritando, mulheres e crianças primeiro, saiba que essa declaração, antes de ser algo humano meramente, ela é divina. Porque antes, ela é o próprio Evangelho que transformou uma realidade. Porque existem estruturas até o dia de hoje que os homens se servem primeiro na mesa, depois as mulheres e, por fim, as crianças e os criados. Existem estruturas ainda no dia de hoje assim, que funcionam desta forma. Você já ouviu aquele ditado antigo que jogou a água da bacia suja com a criança dentro? Acho que muita gente já ouviu isso. Está jogando a criança com água suja. Por quê? Alguém sabe da origem desse ditado? É porque antes, há muito tempo, no banho, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou um mês depois, ou às vezes até muito mais tempo depois na Europa, os adultos tomavam banho, e na água suja, já usada pelos adultos, é que banhavam as crianças tomavam banho por último. E às vezes naquela água imunda, uma criança poderia ser assim esquecida e jogada fora, junto com a água. Daí veio esse ditado, jogar a criança com água suja. Então perceba, é o Evangelho que transforma a estrutura. É o Evangelho que tem o poder de subverter a estrutura social existente. E aqui, Paulo faz esse convite a que Onésimo subverta essa estrutura. Quem pode transformar o coração do homem pecador? O Evangelho, mediante a ação do Espírito Santo. E assim, olhando de novo para esse texto, ele demonstra que em Cristo as barreiras sociais e as distinções de status são transcendidas, são suplantadas pela fraternidade e igualdade espiritual. E essa é uma lição importante sobre como a fé deve permear e transformar as nossas interações diárias, independente das estruturas sociais. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que faz nova todas as coisas. Amém? Terceiro lugar, nós vemos aqui também o poder da intercessão e o sacrifício pessoal. O poder da intercessão e o sacrifício pessoal. Paulo se coloca como fiador de Onésimo. Nós ouvimos essa palavra hoje aqui no nosso estudo sobre ser fiador ou não ser fiador. Mas Paulo se coloca como fiador de Onésimo, oferecendo-se para pagar qualquer dívida que Onésimo possa ter com Filemão, seu senhor. Essa atitude de intercessão e identificação com o outro é um eco do próprio sacrifício de Cristo por nós. Na cruz, Cristo assumiu o quê? A nossa dívida e a pagou em nosso lugar. Portanto, o papel de Paulo aqui é muito semelhante, guardado as devidas proporções, de forma alguma substituindo o que Cristo fez, mas a exemplo de Cristo, eu coloco o peito na frente. Eu assumo, caso ele tenha feito algo errado, eu assumo no lugar dele por amor. Esse ato nos desafia a perguntar: estamos hoje dispostos a nos colocar no lugar dos outros, a interceder por eles e, se necessário, a arcar com os custos de sua restauração e bem-estar? É necessário que reflitamos quanto a isto, se queremos ser de fato imitadores de Jesus, imitadores de Cristo. Em quarto e último lugar, nós vemos aqui também um apelo à maturidade da fé. A carta também é um convite à maturidade na fé. Paulo confia na disposição de Filemão de fazer ainda mais do que é pedido, mostrando que a fé genuína vai além do mínimo exigido, buscando exceder as expectativas e demonstrar amor de forma abundante. E esse também é um desafio para nós irmos além do óbvio,
em nossas demonstrações de fé e de amor. Concluindo, a carta a Filemon, embora trate de uma situação particular entre 3 indivíduos, Paulo, Onésimo e o próprio Filemon, ela ressoa aqui com questões universais sobre justiça, sobre misericórdia, relacionamentos e o verdadeiro significado do que é ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Ela nos lembra que o Evangelho não é somente uma doutrina, mas uma força transformadora que deve remodelar a forma como nos vemos e nos relacionamos uns com os outros. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie a, de fato, a vivermos o Evangelho que nos foi um dia entregue. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, obrigado, Pai, por esta palavra, por esta reflexão. E continuamos a te rogar que teu Santo Espírito continue, ó Deus, de forma profusa e poderosa a agir em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, revelarmos a Cristo através de nossos atos e comportamentos. Dá-nos, ó Deus, um espírito perdoador, reconciliador, um espírito intercessor e um espírito, ó Deus, sacrificial em favor do nosso próximo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.